Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que vocês estão vendo esse vídeo. Então, pessoal, agora vamos responder aqui algumas questões relacionadas ao capitalismo, tá? Onde a primeira questão ela vai falar que não é de benevolência do açougueiro, do cervejeiro, do padeiro, o que esperamos o nosso jantar, mas da consideração que ele tem pelos próprios interesses. Apelamos não à humanidade, mas ao amor próprio. E nunca falamos de nossas necessidades, mas das vantagens que eles podem obter. Isso foi escrito por Adam Smith, né? A Riqueza das Nações. Adam Smith ele foi um economista britânico que estruturou os princípios fundamentais do capitalismo, sendo a sua segundo sua doutrina, o interesse próprio, né? O self-interest. Seria o motor pelo qual o desenvolvimento social e econômico ocorreria. Segundo a doutrina proposta por Adam Smith, os aspectos econômicos, sociais e políticos seriam controlados pela intervenção do Estado, mão invisível do mercado, autoridade do Estado, liberdade ilimitada dos cidadãos. Então, pessoal, a resposta correta aí é a letra B, a mão invisível do mercado, ou seja, você está inserido dentro de um capitalismo, tá, onde visa o lucro e muitas das vezes você não percebe, por isso a gente tem essa sensação da mão invisível do mercado, certo? Já a segunda questão fala do vício inerente ao capitalismo e o compartilhamento desigual de bênçãos. A virtude inerente ao socialismo é a partilha igual de misérias. Essa famosa frase de Winston Churchill, ex-primeiro-ministro britânico, faz uma crítica ao modelo socialista. Isso se dá porque, para Churchill, letra A liberdade do mercado traz benefícios, apesar das desigualdades. Afirma que o capitalismo possui vícios e o socialismo apenas virtudes. O sistema capitalista é incapaz de controlar suas contradições. Letra D. O capitalismo é uma bênção a partir do seu compartilhamento de riquezas. Então, na segunda questão aí, ele está perguntando aí, né, a crítica que o Churchill ele dá aí ao capitalismo, né, e ao socialismo. Então, a alternativa correta é a letra A. A liberdade do mercado traz benefícios apesar das desigualdades, enquanto a socialização dos meios de produção gera o empobrecimento da sociedade. Esse ex-primeiro-ministro ele foi um político conservador adepto do liberalismo econômico. Esse processo pelo qual ele fala, né, teria uma consequência, o empobrecimento geral da sociedade socialista. E a terceira questão, pessoal, fala da economia do mercado, que prega total liberdade de seus participantes para o fluxo de trocas de mercadoria e o mínimo de intervenção estatal. Nesse modelo, a lei fundamental que deve regular toda a economia é a lei da oferta e procura, a lei do forte, lei trabalhista do retorno. Qual seria essa lei, né, pessoal? Então, a terceira questão, a alternativa correta é a letra A lei da oferta e da procura, tá, pessoal? Ou seja, você só oferta o que o seu público procura, tá certo? Ou seja, essa é a lei da oferta e da procura. A economia do mercado é um modelo econômico centrado na lei da oferta e da procura. Até tem uma passagem lá naquela série Todo Mundo Deu o Chris, onde ele vai comprar uma picape, né? E aí o cara fala oferta e demanda, né? Que é praticamente a mesma coisa. Ou seja, ele vai ter que pagar mais caro porque só ali tem aquilo que ele procura, né? Então, assim, de acordo com as necessidades dos consumidores da capacidade produtiva da indústria, o mercado consegue regular a si mesmo, capaz de aumentar a eficiência da produção e a manutenção dos preços, regulando a inflação, os juros, possibilitando o acesso aos bens de consumo ao maior número possível de pessoas, certo?
Agora vamos aí para a quarta questão, que fala do capitalismo ao longo do tempo, atravessou diversas fases marcadas por a primeira, né, que é uma balança comercial favorável, a segunda, que é uma revolução no modo de produção, a terceira, que é uma centralidade nos bancos, nas grandes corporações multinacionais. Então, essas três frases descritas acima, elas vão representar, respectivamente, as características principais de quê? Né? Então, a alternativa correta seria a letra C, que é um capitalismo comercial, um capitalismo industrial e um capitalismo financeiro. O capitalismo ele possui três grandes fases que definem o seu desenvolvimento. O comercial ou mercantilista, também chamado de pré-capitalismo, né? Que era baseado na troca de mercadoria entre países com o objetivo de exportar, vender mais do que importar, ou seja, de comprar. A segunda, o industrial, o industrialismo, que surge a partir das revoluções industriais. O terceiro, o capitalismo financeiro, o monopolista, se desenvolver a partir da Segunda Guerra Mundial, né, que mantém alta produção industrial. Aqui a questão, pessoal, fala do capitalismo comercial, também chamado de mercantilismo, né, que vigorou após o fim do feudalismo, que é marcado pelo surgimento de uma nova classe social e a mudança no modo de produção. A terra perde sua centralidade como garantia de riqueza e prosperidade. Qual classe social tem sua ascensão nesse período e qual o objetivo central do capitalismo comercial? A letra A, burguesia e balança comercial favorável. Letra B, burguesia e desenvolvimento do Estado. Letra C, nobreza e globalização. Letra D, nobreza e balança comercial favorável. Então, na quinta questão, pessoal, a alternativa correta é a letra A, burguesia e balança comercial favorável, né, já que o capitalismo comercial ele ganha forma com o fim do período feudal, assim a terra deixa de ser o fator que representa riqueza e passa a ser compreendido como um bem a partir do seu valor enquanto mercadoria, certo? Então, assim, o objetivo do sistema é deixar de um estritamente territorial e se dá a partir da acumulação de capital. Um volume maior de exportações, que é de importações, garante um superávit e beneficia a economia dos países e essa balança comercial será favorável sempre que o total arrecadado for maior que o total gasto, certo? Na sexta questão, fala da primeira condição para o estabelecimento da paz perpétua, e certamente a adoção geral dos princípios do capitalismo. Qual a alternativa que melhor representa as características do capitalismo laissez-faire? Não sei se é assim a pronúncia, né? Mas é laissez-faire. Mais ou menos uma coisa assim. Faire. Então, qual é a alternativa? Está lá na apostila de vocês podem dar uma lida. Então, a alternativa, pessoal, é a letra D. O indivíduo é o agente econômico fundamental de liberdade de mercado e o papel do Estado restrito à proteção do direito da propriedade e manutenção da paz. Esse francês, então, é Ferré mesmo. Laissez-faire, né? Já que ele é francês. Então, ele representa o espírito do liberalismo a partir da concepção que compreende o indivíduo como a estrutura básica da sociedade. Assim, o Estado possui um papel restrito, não devendo intervir apenas na economia, apenas em casos específicos que possam estar em risco a liberdade dos cidadãos. Já a sétima questão, pessoal, fala do modelo de produção e desenvolvimento por Henry Ford, que apresentou um avanço no modo produtivo e o apogeu do capitalismo industrial, que possibilitou o início de uma nova fase do capitalismo monopolista. Então, esse processo chamado de Fordismo é caracterizado por qual dessas alternativas, né? Depois dei uma lida nas alternativas. Eu estou pulando essa parte para o vídeo não ficar tão longo. Mas a alternativa correta, pessoal, podem dar uma olhada, é a letra C, que fala da aplicação de linhas de montagens semiautomáticas, redução dos custos de produção e aumento da oferta de produtos. O Fordismo representou uma forte mudança no modelo produtivo estabelecido. A racionalização da produção permite um salto de produtividade associado à drástica diminuição dos custos produtivos, assim produzindo mais por um menos custo, e é possível atingir o maior mercado consumidor e ter uma maximização dos lucros, certo? Então essa é a resposta, alternativa correta. E a oitava questão fala do neoliberalismo, que é uma das principais tendências do capitalismo contemporâneo, né? E de acordo com essas características, considera as afirmações abaixo são verdadeiras
ou falsas, né? A primeira fala da privatização de empresas estatais. A primeira, pessoal, ela é verdadeira, né? O neoliberalismo, ele prega o Estado mínimo, por isso a administração de empresas deve ser uma tarefa de setor privado com o mínimo possível de ausência de intervenção do Estado. A segunda, que fala de livre circulação de capitais internacionais, ela também é verdadeira. O fluxo do capital financeiro internacional é o que possibilita que investimentos sejam realizados por todo o globo, né? Por todo o mundo. Terceira, a abertura econômica para a entrada de empresas multinacionais, também é verdadeira, que a partir do processo de globalização, a formação e instalação de empresas multinacionais visa permitir a maior eficiência da produção ao menor custo. Desculpem o áudio, pessoal, não ficar tão bom, é porque está chovendo agora nesse momento, né? E aí pode ficar um pouco ruim. Mas vamos fazendo aqui do jeito que dá certo. A quarta, a afirmação, forte intervenção do Estado na economia. Ela é falsa, já que as políticas neoliberais rejeitam a intervenção do Estado na economia. E a quinta, a adoção de medidas contra o protecionismo econômico, ela é verdadeira. Como forma de beneficiar a livre circulação de capital, o protecionismo econômico deve ser abolido e o mercado deve ser autorregulado. Então, pessoal, a resposta aí correta é a letra B, né? VVVFV. Certo? Espero aí que tenham entendido. A nona questão vai falar dos avanços das tecnologias de informação que permitiram o controle remoto da produção e possibilitaram um salto no modo de produção capitalista. A segmentação da produção e a livre circulação dos produtos em todo o mundo proporciona a diminuição dos custos e maior acesso a bens de consumo. Essa descrição acima, ela expõe uma mudança ocorrida recentemente no modo de produção capitalista, representado pela economia planificada, segunda revolução industrial, globalização, manufatura. Qual é dessas alternativas? Então, a alternativa correta é a letra C, a globalização, que é ocorrida após o fim da União Soviética e da polarização ideológica no mundo. Os antigos países do bloco socialista assumiram o modelo capitalista e possibilitaram a abertura para um novo mercado, né? Aliado à evolução das tecnologias que possibilita a globalização e produção da economia, o mundo passou a operar a partir de redes informacionais e produtivas. E a décima questão, né? Fala as descrições, que fala a primeira, né? Duas ou mais empresas de um mesmo setor realizam um acordo para a manutenção de uma faixa de preço para seus produtos. A segunda, empresas concorrentes se fundem formando um só objetivo de dominar a oferta de produtos de determinado setor. Terceiro, uma empresa exerce atividade administrativa sobre diversas outras diferentes setores do mercado. E uma quarta, uma empresa decide exportar seu produto com um preço abaixo do valor do mercado, com o intuito de inviabilizar as concorrentes e dominar o mercado mundial. É dando aula e correndo perigo, vocês estão vendo aí, né? O trovão é assim mesmo. Então, os casos descritos expõem respectivamente estratégias de... Qual é dessas alternativas aí a correta? Né, pessoal? A alternativa, pessoal, é a letra B, o cartel, o trust, o hold e o dumping. A doutrina capitalista ela é fundamentada na lei livre, demanda entretanto na terceira fase do capitalismo, e observa estratégias que visam o monopolismo do mercado para o controle de preços e maximização dos lucros. E diferentes países criam leis para limitar esse tipo de autuação. No Brasil existe os direitos antidoping, a formação de cartel e o trust também são proibidos por lei. Antidumping, tá, pessoal? Já os holds passam por um processo para avaliar se não há um abuso do poder econômico. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção e fiquem com Deus.